Meus irmãos, vamos fazer uma oração para começar a classe? Vamos fazer oração, então. Senhor, louvado seja o seu grande e poderoso nome, Pai. Obrigado por mais esse dia, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e o nosso coração para que escutemos a sua vontade e o seu ensino, Pai. Que o Senhor possa fazer com que o nosso coração se alegre e se aqueça, Deus, com a sua palavra e sua orientação. Louvado seja o seu grande e poderoso nome, Deus. No nome de Cristo Jesus. Amém. Dá uma chamada lá. Só o pastor dá a chamada. Primeiro eu gostaria de começar apresentando o tema, batismo infantil. Hoje nós tivemos um batismo infantil aqui na nossa igreja. Vocês sabiam que grande parte do povo evangélico do nosso país só batiza adultos, não crianças? E eu gostaria de saber aqui, entre os presentes, quem acredita que é mais apropriado e adequado batizar os adultos? Minha esposa também, né? Mas aqui nós vamos defender um ponto de vista um pouco diferente. Mas antes eu quero deixar vocês bem tranquilos com relação a esse ponto de vista. Isso não é fundamental para a nossa salvação. Se você entende que o batismo de adulto é mais adequado, mais apropriado, e não deveria as crianças serem batizadas, não quer dizer que você não seja crente, nem salvo, e nem que não possa fazer parte da nossa igreja presbiteriana. Tá? Mas eu acredito que existem fundamentos e razões muito fortes para que nós possamos crer que o batismo infantil está previsto, está sendo predito pela Bíblia. Tá? Antes, o pastor até me chamou a atenção, esse batismo aqui talvez seja um batismo numa igreja católica. E a primeira observação que eu tenho que trazer para vocês é que o batismo da Igreja Católica, dos católicos, é um pouco diferente, a percepção do batismo é um pouco diferente da nossa. Conforme a Igreja Católica, as crianças são batizadas justamente para livrá-las da condenação do pecado original. Então, é importante e é importantíssimo a criança ser batizada, segundo a Igreja Católica, porque se ela não for batizada, ela iria para um inferno apropriado para a idade dela, que é um inferno dirigido às crianças que não são batizadas, né? Não é isso que nós acreditamos. O pastor, na última aula, falou sobre o batismo, e que o batismo é um sinal da salvação. É um sinal externo daquilo que acontece internamente em nossos corações. A salvação não vem por uma decisão humana e nem pelo batismo. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não tem como nós estudarmos o batismo sem estudar também o Antigo Testamento, que é o nosso fundamento, a base da nossa fé, e onde está a origem de muitos sacramentos e muitos institutos que nós estudamos no Novo Testamento. O Antigo Testamento representa a história, o fundamento da nossa história. O entendimento a respeito do pecado, da cruz, da salvação e até mesmo do batismo infantil deve começar pelo Antigo Testamento. Então, em Gênesis, nós temos o pecado original, nós temos a condenação, a morte em razão do pecado, nós temos a predição a respeito da vida de Cristo, né, e a necessidade de seu sofrimento na cruz. É no Antigo Testamento que muitas histórias que são conexas ao Novo Testamento apontam diretamente para Cristo. Então, não tem como nós estudarmos e entendermos a
a respeito do batismo sem entender também a respeito das histórias do Antigo Testamento e, mais propriamente, a respeito da circuncisão. Para que nós possamos compreender o que é o batismo, é necessário que também tenhamos que compreender a respeito da doutrina da aliança, da doutrina do pacto. O povo de Israel era o povo de Deus, o povo do Antigo Testamento. E tudo começou com Abraão. Deus fazendo um pacto com Abraão. Esse pacto, ele é reforçado com Abraão, mas ele é extensível a todas as gerações que adviriam de Abraão. A salvação de Abraão, isso é muito bem destacado por Paulo, se deu ainda ele incircunciso. Porque Abraão foi salvo não pela circuncisão, mas foi salvo pela graça de Deus por meio da fé. Lara, você pode ler, por favor, o Romanos 9? Vem, pois, exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. A circuncisão é um símbolo, assim como o batismo também é um símbolo. É um símbolo do pacto eterno de Deus com Abraão, de Deus para com seu povo. Gênesis 17, 7, por favor. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. A circuncisão, assim como o batismo, é um símbolo de fé, conforme informa Romanos 4, 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ninguém questiona o fato da Bíblia prever a necessidade da circuncisão de crianças de 8 anos de idade. Como é que eu vou imputar um símbolo de fé, ou então dizer que uma criança de 8 anos tem fé em Cristo Jesus? Mas as crianças de 8 anos deveriam ser circuncidadas. A circuncisão deveria ser aplicada a todo menino nascido na casa de Abraão, ainda que sem entendimento, conforme Gênesis 17, 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Mas de quem era essa fé, então? Se a circuncisão era símbolo de fé, a fé deveria ser imputada à criança de 8 anos. Nós vemos claramente um paralelo entre a circuncisão e o batismo. E vamos desenvolver isso no próximo slide, por favor. O batismo, um novo símbolo. Jesus disse a seus discípulos que fizessem outros discípulos e que os batizassem, conforme Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Lá no Novo Testamento, a história de Pedro, no dia de Pentecostes, em que ele pregou o seu primeiro sermão, e na noite da pregação, foram batizadas milhares de pessoas, conforme está escrito. E se um homem se convertia no meio da noite, ele era batizado. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, um batismo era um rito, sim, um rito, um sacramento, mas ele indicava
que a pessoa passava a pertencer ao povo de Deus, ao pacto da aliança. O batismo era um símbolo de limpeza, de novo nascimento, conforme indica Tito 3,5. Tito 3,5, por favor. Não tem? Tem sim. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus age por meio das famílias. Deus age por meio do seu povo. Todos nós, isso é fato, nós temos inclinação para o pecado. Nós somos escravos do pecado. Em Romanos 5, 15 a 19, Paulo demonstra que por conta do pecado de uma pessoa, por conta do pecado de Adão, nós herdamos essa natureza e somos inclinados ao pecado. E por meio também da morte e da ressurreição de uma pessoa, que é o próprio Deus, Cristo Jesus, nós somos salvos. A salvação, e nós temos estudado isso na classe, a salvação não advém de uma decisão individual, não advém de uma decisão nossa, particular, nem da circuncisão, nem do batismo, mas ela vem da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E Deus exerce a sua graça em indivíduos, mas também essa graça é extensível à família desses indivíduos. Por exemplo, a salvação de Noé foi estendida também à família de Noé. A arca de Noé é uma figura, é possível se fazer um paralelo da arca com Cristo Jesus. Quem estava na arca era salvo. Quem estava fora da arca foi assolado pelas grandes enxurradas, a grande enchente que afogou o resto do mundo. O pacto da salvação não era somente com Abraão, mas com a sua família, conforme nós lemos em Gênesis 17, 7. São as gerações de Abraão. Abraão, como pai de um grande povo, ele foi, sim, alvo. Ele fez um pacto com Cristo, e um pacto que ele foi cumprido, e só poderia ser cumprido pelo próprio Cristo Jesus. Mas esse pacto é extensível a toda a nação de Israel, que hoje, conforme a doutrina do pacto, a nação, o povo de Deus somos nós. E com Abraão, depois de muito tempo, o povo no exílio, lá em Êxodo, Deus se lembrou do pacto que fez com Abraão e resgatou o povo dele do deserto, do Egito, para a terra prometida. Deus exerce sua graça por meio das famílias. Em 1 Reis 11, 12, Deus poupa Salomão do juízo de Deus em consideração a Davi. Isso indica que os filhos do pacto, eles são diferentes, eles são especiais. Os nossos filhos, eles são diferentes. Eu não estou dizendo que os nossos filhos necessariamente serão salvos, mas eles são especiais aos olhos de Deus. Por quê? Porque à medida em que nós convivemos com Cristo, nós ensinamos aos nossos filhos o caminho de Deus, eles podem ter o privilégio de conhecer a Deus e ter bênçãos especiais, diferentes daqueles que não pertencem, daqueles que não foram filhos do pacto, não teriam. Deus exerce seu juízo por meio das famílias. Então nós vimos que Deus exerce sua graça por meio das famílias, mas também o seu juízo por meio das famílias. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Êxodo 25. Êxodo 34, 7. Não, o próximo aqui é Mateus.
Alguém poderia abrir, por favor, essa passagem é importante, Êxodo 20, versículo 5. Fala sobre os filhos. Sim, por favor. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. A outra passagem, Êxodo 34, 7, também indica a mesma coisa. Por conta de passagens como essa, o povo de Israel muitas vezes confundiu o fato das doenças e das mazelas dos homens virem exclusivamente por conta dos pecados dos seus pais. Em uma mensagem do pastor Weber, isso fica bastante claro quando Jesus vê um cego e os seus discípulos perguntam: foi ele que pecou ou foram os seus pais? E Jesus responde: não foi o pecado dele nem o pecado dos seus pais que trouxeram essa doença para ele. Nós devemos separar isso. Mas na Bíblia, a Bíblia é completa. Ela diz que o juízo de Deus também se dá por conta do pecado de nossos pais, mas não exclusivamente. Deus e a família do Novo Testamento. Assim como Deus exerce sua graça por meio das famílias no Antigo Testamento, nós podemos ver passagens em que Deus exerce sua graça por meio das famílias no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus ressuscita a filha do oficial judeu por causa de sua fé. Mateus 9, 18 e 19. Jesus salva a casa de Zaqueu porque ele se voltou para Jesus. Lá indica que Jesus salva não só Zaqueu, mas a casa de Zaqueu. No dia de Pentecostes, Pedro afirma que a promessa de salvação é também para os filhos. Atos 2:39. Essa passagem tem. Você pulou um monte aqui. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A esposa incrédula, e essa é uma passagem importante, não só a esposa, mas o marido incrédulo, é santificada no convívio do marido crente. A esposa é considerada separada, santa, pelo convívio com o seu marido, conforme indica 1 Coríntios 7,14. Amor, eu vou ter que começar a pegar a Bíblia aqui. Não está aqui, não. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Os nossos filhos são separados, são diferentes. Paulo afirma ainda que da mesma forma que seus filhos, nossos filhos, são separados aos olhos de Deus, esse mesmo princípio se aplica às nossas esposas, que não são crentes. As pessoas se convertiam e suas famílias eram batizadas. Na Bíblia não há no Novo Testamento, a menção expressa do batismo infantil. Mas há a menção expressa de que quando a pessoa era salva, o pai de família, uma pessoa importante na família, toda a sua casa era batizada. Conforme nós vemos lá a história de Lídia, a história do carcereiro, Atos 16:15. Alguém poderia ler? Esse tem. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. É um pouco difícil nós acreditarmos que a casa de Lídia, na casa de Lídia não existiam crianças.
Diferente dos dias de hoje, né? As famílias tinham muitas crianças, a prole era muito numerosa. Se toda a sua casa era batizada, então, provavelmente, as crianças também eram batizadas. E isso era comum no Antigo Testamento, nas histórias, as crianças participarem dos eventos religiosos. Era comum as crianças irem em peregrinação a Jerusalém, era comum as crianças conversar, as crianças terem contato com as festas religiosas. A responsabilidade do lar do pacto. Esse é um ponto extremamente importante. Deus exerce sua graça por meio das famílias. Mas ser filho de crente não é garantia de salvação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as crianças também integram o pacto. Mas ser filho de crente não quer dizer, não é garantia de salvação. Não quer dizer que é filho também de Deus. Se Cristo é o centro do nosso lar, se nós estudamos a Bíblia com nossos filhos, oramos com nossos filhos, os filhos aprenderão. Assim como o batismo, a circuncisão não era garantia de salvação. Na Bíblia, lá em Gênesis, há expressa determinação para que Abraão ensine os filhos a guardar o caminho do Senhor. Deus ordena a Abraão para que ele ensine os seus filhos a guardar os seus caminhos, ao caminho de Deus. Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ao batizar nossos filhos, os pais se comprometem perante a igreja a ensinar o caminho do Senhor. E esse voto, esse compromisso, ele não deve ser um compromisso vazio. Ele deve ser, sim, um compromisso levado a sério e diante da igreja, diante do próprio Deus. Nós, ao batizarmos as crianças, nós estamos indicando que os filhos, os nossos filhos, não são nossos objetos ou nossa propriedade, mas são propriedade exclusiva do nosso Deus e que fazem parte do pacto da aliança. Indica que nós somos mordomos de Deus. Nós devemos possuir as coisas, mas, em última análise, nada nos pertence. Devemos, sim, destinar e determinar todas as coisas e colocar todas as coisas nas mãos do próprio Deus. O batismo das crianças é um sinal do pacto da graça, um chamado de Deus. É uma herança que pode conduzir à salvação ou também pode conduzir à maldição. Por favor, alguém leia Mateus 10, 14 e 15. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus estava enviando os seus discípulos para pregar em seu nome, e aqueles que não recebiam a palavra de Deus, recebiam sim o juízo e a maldição. E aqueles que recebiam a palavra de Deus com bom grado, sim, estavam destinados ao céu, à salvação. Então, nossos filhos são especiais diante de Deus, eles são destinatários dessa mensagem, e pelo nosso convívio, pela nossa fé, eles também pertencem à família de Deus. Agora eu fiz uma aula bem breve, porque eu gostaria de escutar vocês um pouco a respeito do posicionamento contrário a esse. Por favor, quem levantou a mão logo no início, gostaria que vocês falassem, dessem os seus argumentos, para que nós possamos, assim, enriquecer o nosso diálogo. Por favor, alguém gostaria de fazer alguma colocação?
Eu sou contra o batismo de criança, quer dizer, não tão cético. Eu presenciei a passagem do nenenzinho aqui no colo, aquilo foi maravilhoso, né? Ele ser apresentado, né? E recentemente eu participei de um batismo em que o padre foi convidado e o padre falou que quando você batiza a criança, você insere ele na videira, para a videira crescer e dar frutos. É como se fosse um enxerto, né? Eu gosto de ter na minha casa sempre uma plantinha qualquer. Eu tenho lá uma orquídea, tenho um manjericão, acho que muita gente tem. Eu fico alisando as plantas, conversando com elas, porque diz que faz bem para nós e para elas. E realmente minhas orquídeas estão lindas lá agora. Quem tem orquídea em casa sabe disso. Eu entendo que se você colocar uma sementinha, você tem que regar. Uma plantinha pequena, se não tiver água, ela não vai para frente. Então, isso transfigura um pouco essa questão do batismo. Mas onde é que fica a questão? O que crer e for batizado será salvo. E por que se batiza a criança agora, mas ela tem que fazer a profissão de fé depois de uns dias, como se faz na Igreja Católica também, que é a crisma? Ele citou a passagem de Marcos: o que crê, né, será salvo, e for batizado será salvo. Essa passagem, ela tem que ser analisada no seu contexto. Está lá em Marcos, eu não me lembro qual o capítulo e versículo, mas 16. Você poderia ler para mim, por favor? Vou ler a partir do 15, 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus estava enviando os seus discípulos. Quem crê será batizado e será salvo. Jesus estava enviando os seus discípulos. Essa passagem, ela deve ser entendida nesse contexto. Se você entender essa passagem, que somente aquele que crê será salvo, exclusivamente, você estará admitindo que nenhuma criança de colo poderia ser salva. Então, nós entendemos aqui na Igreja Presbiteriana que a salvação é pela graça de Deus. Deus escolhe os seus eleitos. Deus escolhe os seus eleitos. É uma obra do próprio Deus. Não depende exclusivamente da nossa vontade, porque nós estamos mortos em nossos delitos. Então, essa passagem, ela é destinada àquele momento específico em que os discípulos iriam ao mundo pregar aos adultos, e aqueles que recebessem a palavra de Deus iriam crer e seriam salvos e batizados. Então, o batismo ele é desvinculado dessa. Não é o batismo que salva as pessoas, mas sim a graça do próprio Deus. E outra questão que o senhor afirmou que é muito interessante é a questão da videira. E talvez o padre tenha se inspirado na parábola da videira. Na parábola da videira. Alguém poderia ler, por favor? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto,
e assim vos tornareis meus discípulos. As nossas crianças, elas pertencem a essa videira? Sim. Sim, pastor. Nós acreditamos. Aí, essa questão é bastante complicada. Pelo seguinte: os ramos que estão na videira, nossa crença é que não perdemos a nossa salvação, né? Então, aqueles que estão enxertados na videira, eles nunca serão cortados. Eles podem ser levantados, limpos, para que produzem mais frutos, mas eles não serão cortados. As nossas crianças estão na videira. É possível que nossos filhos se desviem. É possível que nossos filhos não sejam salvos. É possível. É possível. Então, talvez nesse ponto específico, o padre tenha se equivocado. Não quer dizer que a criança que foi batizada, que ela vai para o céu. Isso não quer dizer. Porque Deus elege os seus eleitos, né? Elege as pessoas. Deus já escolheu as pessoas desde a fundação do mundo. Nós tivemos uma aula sobre isso. Nós acreditamos, sim, que crianças irão para o céu, que crianças de colo poderão ir para o céu, mas porque Ele, Deus, na sua soberana vontade, elegeu essas crianças. Não por conta do batismo, mas por conta da sua graça. Por conta da sua graça. O que eu estou falando aqui é que o batismo é um simples símbolo, mas não é tão simples assim. O batismo da criança, eu acredito ser importante, um importante recado de que as crianças fazem parte do nosso pacto com o próprio Deus, assim como as crianças de Abraão. Gostaria de rememorar aqui, isso não estava planejado, mas uma outra parábola de Jesus, que é a parábola do fazendeiro. Vocês devem lembrar dessa parábola. O fazendeiro tinha grande extensão de terra e resolveu arrendar essa terra a agricultores. O fazendeiro, ele iria viajar. E então, ele mandou seus cobradores, seus servos, para que aqueles arrendatários pudessem entregar os seus frutos. E os arrendatários matavam sistematicamente os seus servos. Até que um dia o fazendeiro resolveu enviar o seu próprio filho, informando que eles iriam respeitar o seu próprio filho, mas os arrendatários resolveram matar o seu próprio filho. Então, nessa parábola, Jesus estava demonstrando que o fazendeiro era o Deus, os arrendatários eram o povo de Israel, que matavam os seus profetas, que não davam os seus frutos. Então Jesus explicou àquele povo que as bênçãos de Deus, a aliança, seria estendida a todos aqueles que acreditassem no nome dele. É um novo povo, o novo povo do Novo Testamento. E esse povo não é mais o povo de Israel. São todos nós, todas as nações, todos nós que aceitamos a Cristo. A aliança, esse pacto que era marcado no Antigo Testamento pela circuncisão, hoje ele é marcado pelo batismo, que indica limpeza, novo nascimento em Cristo Jesus. Sim. Jesus foi batizado adulto. Porque antes de Jesus não existia esse rito. Não, começou com João Batista. Não, Jesus ele inaugurou esse novo selo, né? Jesus foi circuncidado porque ele era um judeu. Sim. Você gostaria de completar mais alguma coisa? Eu acho que isso é importante, é um argumento importante. Porque o silêncio, ele age das duas formas, né?
Entendi. Mas você não acha que o silêncio... Sim, olha só. Isso é importante você ter falado. Os escritos foram feitos, né, os relatos foram feitos por uma igreja nascente, os evangelhos. Tá? E nós sabemos, isso é claro, que o povo de Deus, o povo de Israel, ele integrava as crianças em suas cerimônias, em suas festas. O senhor não acha que se a criança não deveria ser batizada, e considerando esse paralelo entre circuncisão e batismo, o senhor não acha que se houvesse essa proibição da criança ser batizada, isso estaria expressamente na Bíblia? Porque se a criança era circuncidada, se até Paulo informou que a circuncisão era o primeiro passo que se iria estabelecer, ia se fundamentar no batismo, então eu acho que na Bíblia deveria haver uma menção expressa que a criança não deveria ser batizada. Mas vamos continuar. Existe uma diferença aí, a questão de recém-nascido e crianças, né? No caso aqui, quando em Atos, né, quando houve os 3.000, mais de 3.000 batizados, ele diz aqui, com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, ele não fala de recém-nascido. Pode ter havido criança que entenderam e aceitaram a palavra e foram batizados, né? Não quer dizer recém-nascidos. Na casa do carcereiro, na casa de Lídia, poderia ter recém-nascidos? E na Bíblia está indicando que a casa de Lídia, né, todos foram batizados. Eu gostaria só de reforçar aqui, eu passei diversos slides para poder ter essa conversa com vocês, mas o batismo, ele toma o lugar da circuncisão como símbolo da salvação. É um pacto da graça. Lá em Colossenses 2, 11 e 12, alguém poderia ler, por favor? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo indica aqui claramente que o batismo ele vem substituir a circuncisão. O batismo é o cumprimento da circuncisão. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse paralelo. O que acontecia quando uma pessoa cria no Deus de Abraão e confiava nele? No Antigo Testamento, o que acontecia? A pessoa era circuncidada. E no Novo Testamento, batizada. Qual era o sinal externo que representava o coração limpo da pessoa? Circuncisão. No Novo Testamento, o batismo. Qual era o símbolo externo que marcava a entrada de uma pessoa na comunidade dos crentes? A circuncisão no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o batismo. E temos diversas passagens bíblicas que indicam esse paralelo entre a circuncisão e o batismo. Olha, se a Bíblia... Só um segundinho. Se a Bíblia, os escritores da Bíblia, se o próprio Deus quisesse excluir a criança
a criança de 8 anos, ou os recém-nascidos, dessa cerimônia, haveria uma expressa menção a essa categoria, porque há um paralelo natural e necessário entre a circuncisão e o batismo. Eu vou passar a mensagem para você. Tirar a dúvida. Bom dia a todos. Eu tenho 2 filhos, um de 6 anos e um meio, mais ou menos, quase meio, e uma filhinha de 1 ano e 4 meses. E eu era batista, nasci na Assembleia, mas congreguei minha juventude até me casar na Batista, e o meu primeiro filho, ele foi apresentado na Igreja Batista. E na apresentação deixou bem claro que o fato da criança não entender ainda, não ter pecado, ele não precisava ser batizado. E hoje eu frequento aqui, e eu tenho essa filha, e ainda não tive coragem de batizar, pelo fato de eu não, não ver necessidade de batizar mesmo. Então, eu queria entender como eu me colocaria nisso, nessa situação, porque eu me sinto atada. Eu gosto da igreja, adoro frequentar, mas esse ponto me faz recuar em alguns momentos. Muitos teólogos que eu admiro muito, têm um posicionamento igual ao seu. Por exemplo, eu vou dar o príncipe dos pregadores, o Spurgeon, ele já teceu diversos sermãos a respeito do batismo, que o batismo deveria ser só em adultos. É por isso que eu comecei a nossa aula hoje destacando esse ponto. O fato de você acreditar que o batismo é mais adequado quando a pessoa tiver um entendimento e puder fazer uma profissão de fé perante a igreja, isso não impede da senhora frequentar a nossa igreja e nem ter comunhão conosco, né? Entender um pouco melhor. Não. Entendi. Não, eu acho que foi um entendimento que foi lhe passado. Não acredito que a senhora tenha errado ou pecado diante disso, né? A senhora achou que era certo, mas agora eu estou trazendo aqui um outro ponto de vista, né? Então, se a senhora entender ou se convencer a respeito disso, lendo as passagens, lendo as mensagens, e eu vou deixar esses slides aqui para a disposição de vocês, né? Eu acho que seria prudente e adequado, conversando com a sua filha, que agora já está mais velha, chamar o pastor e batizá-la. Entendi. Mas eu não me sinto frustrado de convencê-la, não convencê-la. Tá. Sim, por favor. Compartilhar com vocês a minha experiência e a minha opinião. Eu fui criado na Igreja Batista. Quando meus pais mudaram para Brasília, eu fui criado aqui na igreja. Quando eu era adolescente, eu fui para uma igreja batista e fiquei lá até talvez os meus 40 anos, 30 e poucos anos, e depois voltei aqui para a igreja, depois que meus filhos nasceram. Então, eu sou uma pessoa que, vamos dizer assim, vivi muito o lado batista e o lado presbiteriano. Estou muito convencido, pelo tanto que eu já estudei, pelo tanto que eu li, que o assunto não tem tanta relevância assim, não se reveste uma relevância, porque você tem argumentos fortes dos dois lados. Assim, acho que ninguém tem que se sentir culpado por isso, por aquilo, porque existe uma argumentação substancial, forte na doutrina batista, e também existe uma leitura também no meio presbiteriano que tem fundamento, né? Quando a gente pensa nessa questão do pacto, Deus é um Deus de pacto, né? E quando a gente vê na história bíblica, você vê o Deus fazendo esse pacto, e a criança está ligada e está envolvida nesse pacto. Mas eu só queria compartilhar que eu pessoalmente não acho, até eu mesmo fui batizado das duas formas, né? E eu não acho que isso seja assim uma questão de preocupação das pessoas, né? Acho que o mais importante é ser batizado de alguma forma, né, em algum momento, e a fé em Cristo Jesus interna, né?
Agora, o que eu acho bonito e interessante na doutrina presbiteriana é o conceito do pacto, que está muito forte na Bíblia, e a questão da família, né? Que as coisas são extensivas à família, né? Então, isso leva também um compromisso dos pais, leva também vamos dizer assim, uma maior seriedade dos pais em relação a isso, né? Então, só dar o meu testemunho, né? Sou batizado dos dois lados, frequentei os dois lados, estudei a doutrina dos dois lados. Eu acho que tem uma defesa forte dos dois lados, ninguém tem que se sentir mal, ou culpado, ou preocupado com isso em relação a isso. É natural que a Igreja Batista tenha esse enfoque de batizar apenas adultos. Até porque existe uma premissa que é diferente da nossa. Existe a premissa de que o crente ele participa da salvação. Né? Quer dizer, não há uma eleição incondicional ou graça irresistível por parte de Deus. Então, esse ponto eu acho fundamental. Né? Então, nós entendemos como presbiterianos que a eleição ela é incondicional, que nós não podemos resistir à vontade de Deus. Nós não temos escolha diante de Deus, já que Deus nos elegeu não somente pela presciência daquilo que nós escolheríamos no futuro, mas Ele determinou a nossa salvação antes mesmo que nós tivéssemos vontade ou até existíssemos. Deus elege alguns, se fossem para todos, não seria eleição. Bem, eu não vou entrar nesse tema, mas nós tivemos uma aula específica sobre isso. E a senhora é batista, não? Certo, certo. O presbítero Alex ele deu uma aula específica sobre isso. Né? É um tema extremamente controverso. Né? Está no YouTube, mas eu não vou me furtar de responder. Se Deus fosse justo, conforme a nossa justiça, o que Ele faria com Adão e Eva? Ele exterminaria, já que a sentença já estava dada. Né? Isso, exatamente. Certo. É difícil para nós, e é difícil para mim também, compreender e conciliar esse Deus de graça e amor e de justiça, né, que é muito visto no Antigo Testamento. Mas eu acho que o maior desafio a respeito dessa doutrina, que é a doutrina da graça, é esse fato de que nós estamos respondendo por um pecado que não cometemos no princípio, que foi o pecado de Adão. E isso é muito claro nos ensinamentos de Paulo. Mas o pecado não é só uma ação. O pecado é um estado. Nós nascemos em pecado. E é natural que o nosso destino, deveria ser a perdição. Deus pensa algumas pessoas, de acordo com a sua justiça, de acordo com a sua soberana vontade, que é impossível de nós compreendermos. Né? E pensa algumas pessoas para que sejamos salvos. Isso tem um reflexo e uma consequência muito clara e muito importante para a nossa vida, que é a seguinte: eu não tenho merecimento nenhum em relação a outra pessoa que foi destinada ao inferno. Foi somente pela graça de Deus. Isso indica que eu não sou melhor do que a outra pessoa. Foi porque Deus teve misericórdia de mim. E aquilo que meu coração está cheio, do amor, da graça de Deus, eu devo transmitir, não sabendo se a pessoa foi eleita ou não. Então, esse motivo, essa vontade de passar o Evangelho, de transmitir esse Evangelho, ainda que a minha mensagem não será determinante, mas que Deus pode usar essa mensagem que eu
pode me usar para chegar a outra pessoa, isso nos motiva a passarmos o Evangelho, a sermos crentes, a sermos melhor e vivermos, não por uma questão de merecimento, mas por uma questão simplesmente de graça. Então, esse ponto é fundamental. E é por conta, não da nossa vontade que somos salvos, mas pela graça de Deus, é que não é o batismo que sela, não é a nossa fé que sela, mas é a graça de Deus, que Ele usa a nossa fé para a nossa salvação. Foi um resumo, presbítero Alex? É. Sim. Vou correndo aí. Certo. Eu tenho experiência com relação ao batismo. É claro que o batismo não salva. Eu já falei, mas deu para até assustar quando eu estava fazendo teologia, quando eu falei que a igreja não salva. Na Assembleia de Deus, pessoas assim, e que é um louco. Eu digo, não, quem salva é Cristo. É claro que o batismo infantil, eu tenho experiência, fui batizado 3 vezes. Fui batizado na Assembleia de Deus, fui batizado na Igreja Católica e aqui na Igreja Presbiteriana de Brasília, depois de 30 e poucos anos, 40 anos, aproximado. O que acontece? Na Assembleia de Deus, quando eu fui batizado, aí fui morar com os parentes. Aí os parentes disseram que eu não era batizado, que eu era pagão, porque só considerava batizado que fosse da Igreja Católica. Então, o meu primo batizou sem minha mãe conceder. Eu era menino, tal, aquele negócio todo. E hoje, realmente, o batismo na igreja presbiteriana ou na igreja batista, há uma diferença, até alguns questionamentos. Mas na Bíblia está escrito, se você pegar Atos, e diz assim, acho que é Atos 16, que fala assim que você crê, você e sua casa será salva. Então, a sua casa, a criança está na sua casa. Então, é claro que os pais têm a obrigação de levar os filhos para a igreja e no caso nosso aqui, até batizar. Mas é claro que eu considero o batismo hoje da circuncisão, é uma confirmação do batismo, pela fé que os pais têm e levar seus filhos à igreja. Não quer dizer, se eu batizei na infância, quando for dar minha profissão de fé, se eu achar que eu quero ser batizado de novo, a criança o adulto tem toda a liberdade de ser batizado. No meu caso foi. Eu batizei de novo, porque eu gostaria de ser batizado. Eu escolhi para ser batizado na Igreja Presbiteriana de Brasília. Então, o que aconteceu? Eu fui batizado 3 vezes. Só para concluir, batismo não salva. Quem salva é Cristo através da fé. A posição da igreja presbiteriana. Se você for batizado na igreja batista, você não precisa ser batizado na igreja presbiteriana. Igreja congregacional, da mesma forma. Mas se você for batizado na igreja católica, pela percepção que eles têm a respeito do batismo, você seria batizado, deveria ser batizado também na igreja presbiteriana. Olha, eu acho, em relação ao batismo, que é uma semente plantada pelos pais no coração do filho ainda pequeno. Porque eu sou presbiteriana de nascimento. Batizei-me aos 2 anos de idade. Lembro do meu batismo, lembro do pastor. Falei para minha mãe que ele era grande, branco, bem grandão. Era reverendo Davi, americano, que era o pastor da igreja naquela época. Então, eu lembro até do vestido que eu usava, que era bordado em rechelier. A cor do vestido, eu me enganei, que eu achava que era branco, que era rosinha, bem claro, né, que a minha tia que fez. Então, como que a criança não lembra? Foi plantado lá e eu lembro do meu batismo, lembro do pastor, lembro do vestido. E estou aqui, não desviei nem para a direita nem para a esquerda, porque foi plantada a semente naquele dia. Então, eu acredito que o batismo é importante, mesmo criança. Depois, a confirmação pela profissão de fé que eu fiz aos 15 anos de idade. E estou aqui. Eu fui batizado também como criança, recém-nascido, não me lembro. Mas isso não quer dizer que não tenha sido importante. Eu acho que eu
eu tive experiências e tive acesso a bênçãos de Deus especiais por conta do batismo. Não sei quais são, nem como funciona, mas está escrito na Bíblia que aqueles que integram o pacto da aliança, eles devem ser batizados. Se eu entendo que a criança, ela faz parte da aliança, ela também deve ser batizada. Mais alguém que tinha que falar? Certo. Bom, primeiro, cumprimentar a todos. Sem dúvida, o batismo é extremamente importante. A gente não pode querer até diminuir a importância do batismo, senão, como o próprio irmão disse, Jesus não teria feito, Jesus não teria dado o exemplo. Então, tudo que Jesus fez foi extremamente importante. Então, o batismo lhe é uma figura essencial no sentido de um ritual, né, que Deus nos ensinou e que Ele colocou para todos nós. E o maior exemplo vamos dizer assim, do aspecto flexível desse debate foi que o próprio irmão ele colocou. Dentro da casa dele, ele entende que o ideal é por um lado e a esposa dele entende que o ideal é já que seja para os adultos. Exato. Então, ou seja, quando a conversa já parte desse ponto, já mostra o seguinte, eu não estou querendo impor nada para ninguém. Nada está sendo imposto, pelo contrário. Né? E, particularmente, quer seja pela passagem que foi lida, ou seja, se crerdes e for batizado, será salvo, a crença ela está junto com o ato do batismo, quanto também a passagem de Pedro, que o irmão ali leu também, ou seja, os que entenderam a palavra foram batizados, são contextos diferentes, mas que o batismo ele está em ambas as palavras, em ambos contextos diferentes, associado ao entendimento, que pressupõe a razão. Então, ou seja, por isso que, particularmente, eu também acompanho mais a linha da esposa do irmão, no sentido do adulto, da consciência, da razão, particularmente. Mas até o irmão comentou também da Igreja Católica, tem um trecho na oração da Igreja Católica que fala assim, não olhei os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Não tem um trecho da oração que fala isso? Né? Ou seja, não vamos olhar para um ponto ou outro específico, mas a nossa essência. E a gente sabe que isso daqui não é pecado. Estamos falando de um ritual diferente de entendimento, mas não de um pecado. Ou seja, quanto mais a fé. Eu até brinco com a minha esposa que eu falo assim, Tanara, se nós agora pegássemos tudo que nós achamos que é certo e criássemos uma nova igreja agora, a primeira pessoa que nos visitasse ia falar, eu não concordo com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com aquilo. Então a questão é, a essência da igreja presbiteriana, ela me acolhe, ela tem fundamentação bíblica? Tem. Então, amigo, essa é a essência, esse é o principal. Por isso que, apesar do meu posicionamento particular de acompanhar mais a esposa do irmão, está aqui meu filho que batizou recentemente e disse ali na frente 3 vezes amém, a hora que foi batizado com o irmão Weber. Então, essa é a nossa linha, essa é o que mais nos une. Então, com certeza, o batismo ele é importante, mas é essa a nossa união que mais importa. Amém. Agora é o pastor. Meus irmãos, o objetivo da nossa classe é a gente aprender o que nós cremos como presbiterianos. Então, o que o Alexandre trouxe como presbiterianos, nós cremos no batismo infantil, diferentemente da Igreja Católica, que entende que o batismo salva, o batismo infantil. Nós não entendemos que o batismo infantil salva, mas entendemos que ele sinaliza que aquela criança faz parte da aliança que Deus tem com os pais e que, por causa disso, ela vai crescer sendo orientada por esses pais que têm uma aliança com Deus e que ela, na idade da razão, vai ter a oportunidade, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, professar a sua fé. Então, o batismo não diz que essa criança está salva, mas diz que ela já participa das bênçãos da aliança, fazendo parte da família da fé, ouvindo as verdades e ali sendo desenvolvido nela a semente da salvação para que ela confesse na idade da razão, como William também destacou. O problema, talvez, a dificuldade para alguns, esteja no fato da gente vincular diretamente o batismo com a salvação. O batismo deve ser administrado a todo aquele que crê e confessa Jesus como seu Salvador. Mas o batismo não salva, e eu falei isso aqui na minha aula. Eu posso batizar uma pessoa que diz que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e ela ir direto para o inferno, porque ela não o fez sinceramente. E o batismo salvou? Não.
No entanto, nós batizamos porque Deus assim nos ensina. Jesus foi batizado e quando João Batista falou assim, peraí, você não pode ser batizado, você já foi circuncidado. E aí Jesus diz, deixa como está para que se cumpra a justiça de Deus. Ou seja, seja feita a vontade de Deus. Ele estava dando início ao ensino sobre a importância do batismo. Eu quero ler 2 versículos aqui para a gente orar. E se você quiser conversar mais, podemos conversar sem problema nenhum. Mas estamos apresentando aquilo que nós cremos como Igreja Presbiteriana do Brasil, como quem segue a confissão de fé, que também tem um capítulo específico sobre isso e fala sobre o batismo infantil. Mas depois que Pedro prega e as pessoas são impactadas pela verdade do Evangelho, elas ficam desesperadas e querem saber o que nós fazemos agora. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois de ouvir o Evangelho, conscientemente eles perguntam, o que nós vamos fazer? Pedro diz, confessem, arrependam-se e vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão se arrepender, vão ser batizados em nome de Jesus, vão ter os pecados perdoados e vão receber o Espírito Santo. E aí o verso 39 ele completa. Para aqueles que creram e que vão confessar a Cristo como Senhor e Salvador, serão batizados e vão receber o Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para os filhos? É, mas Deus tem que chamar o filho para a salvação. Ele precisa ser chamado para a salvação. E a salvação não é pela graça, não é Deus que escolhe. Nós cremos que os nossos filhos serão alvos dessa graça do Senhor de chamá-los para a salvação. Batizamos já nessa expectativa, na fé, na confiança de que, assim como Abraão circuncidava uma criança de 8 dias, que não sabia o que estava acontecendo, nem porque ela estava sofrendo aquele corte, nós batizamos a criança que não sabe por que ela está sendo batizada. Mas eu sei. E o pai da criança que era circuncidada sabia. E ele tinha a responsabilidade de criar aquela criança ensinando o que era ser povo de Deus, pertencente a Yahvé. Nós batizamos nossas crianças e vamos educá-la, ensiná-la o que significa participar do povo de Deus, da Igreja de Jesus Cristo. Ela não vai ser salva pelo batismo, ela só vai ser salva quando crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Como Igreja Presbiteriana, nós cremos sim que o batismo é um sacramento e que alcança também as nossas crianças. Ok? Então, aqui eu quero fazer uma oração. Você ter dúvidas sobre isso não é pecado, a dúvida nos ajuda a fortalecer aquilo que cremos. Então, estamos aqui para conversar com você sobre esse e qualquer outro tema difícil, como nós temos outros também. Vamos orar? O Alex está só destacando aqui que, como nós, na classe, estamos ensinando o que é ser presbiteriano, diz respeito à nossa identidade, a como nós nos identificamos como igreja naquilo que cremos. Né? E é algo que alcança todos os membros e, é óbvio, a questão de liderança, porque é isso que cremos e é assim que ensinamos. Ok? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque nós, aqui, que podemos declarar isso, somos salvos em Cristo Jesus. O Senhor nos escolheu por Tua soberana graça e para nós é um privilégio. Mais do que a gente tentar entender se a justiça do Senhor é como a nossa ou não, é a gente ser grato, porque fomos escolhidos e temos salvação. E temos o grande privilégio de anunciá-la ao mundo, para que aqueles a quem o Senhor deseja salvar também ouçam o Evangelho, creiam e possam confessar Jesus como seu Senhor e Salvador e serem alvos do batismo, sinalizando, selando que fazem parte da família da fé, testemunhando ao mundo que pertencem ao Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Eu quero Te agradecer, Pai,
porque nós temos o privilégio também de batizar as nossas crianças, os nossos filhos, e de que nessa caminhada eles vão sendo conhecedores, vão conhecendo Jesus Cristo pela fé dos pais, pelo testemunho dos pais e da igreja a qual eles fazem parte, e que são irmãos que o ajudarão a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas, Deus, nós cremos que todo aquele a quem o Senhor escolheu deverá confessar Jesus como Senhor e Salvador, e é o Senhor quem dá fé. Então, as nossas crianças um dia terão que confessar Jesus como Senhor e Salvador. E nós cremos que por causa da aliança que o Senhor fez com os pais, elas serão alvos dessa graça. Louvamos o teu nome, te agradecemos por esse momento de estudo e reflexão e te pedimos, ó Deus, nos ajude na caminhada de intimidade com o Senhor, porque nós queremos te adorar com o que somos, com o que fazemos, em como vivemos. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai. Amém.